tema da mensagem de Deus para nós hoje à noite é: renove as suas forças. Renove as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 27 diz: Por que dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabe, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus, o Senhor, é o único que pode renovar as nossas forças. O Senhor é o nosso porto seguro. O Senhor, ó Pai, é o único que cuida de cada um de nós de uma forma especial. Por isso, ó Deus poderoso, o Senhor que tem uma mente, ó Pai, que sonda os corações, eu peço, ó Pai, retire desse coração que está cansado, que está triste, por qualquer motivo, circunstância, ó Pai, tire esse sentimento, fale a esse coração, levante o abatido, ó Deus poderoso, renove as nossas forças, ó Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Isaías capítulo 40 é um capítulo muito conhecido de todos, é um capítulo que realmente muitos estão lendo para si mesmo e também para outros. Lembrando que nós estamos em uma live também, então tanto os pregadores como também os regentes, por estar numa distância razoável dos irmãos, nós não utilizamos as máscaras para que possamos ter uma ótima live para aqueles que estão nos ouvindo. Lembrando que a distância permitida é 2 metros, nós estamos a mais de 5 metros dos irmãos. Mas você concorda comigo que muitas pessoas agem de uma forma deprimida, principalmente aquelas que agem de uma forma deprimida, elas falam muitas vezes coisas negativas, aquilo que está no seu coração, tem aquela alma pesada e muitas vezes elas deixam de crer nesse Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele é a fonte que nos sustenta, que nos levanta. Sim, os judeus nos dias de Isaías estavam agindo assim. Ali no versículo 27 diz: Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido do meu Deus? Eles estavam com esse coração naqueles dias. Eles estavam dizendo que Deus não estava percebendo eles, que Deus não estava notando eles, que Deus estava distante deles. Então Deus os interroga, dizendo literalmente: Por que te queixas? Eles acreditavam que Deus não se importava mais com as suas aflições e problemas, decepções e dilemas. Eles estavam deixando de crer naquele que tirou eles do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aquele que deu água, que deu comida quando eles mais necessitavam, aquele que jamais deixou eles de lado, que preparou uma terra excelente para aquele povo. Deus é a eterna fonte da restauração de nossas forças. Lembre-se sempre disso. Deus é a eterna fonte e restauração das nossas forças. O que dizer em dias como esses? Dias difíceis, não é? Que estamos vivendo, a pandemia. Alguns amigos já se foram, alguns até mesmo parentes, pessoas que diariamente estamos ouvindo, e muitas famílias atribuladas, sofrendo
pode chegar a esse ponto e dizer: o Senhor está passando longe de mim, parece que Ele não percebe mais o que está acontecendo ao meu redor. Mas Deus, Ele é a fonte de toda a renovação que podemos ter. Mas fica a pergunta: Deus existe mesmo? Muitos chegam a esse dilema: Deus existe de fato? Será que realmente nós estamos crendo em um ser que é real, que existe? Olha o que diz lá. Primeiro, conheça quem é Deus. Nós devemos conhecer melhor o nosso Deus. A palavra de Deus é a carta escrita dele. Aqui nós conhecemos a pessoa de Deus e muitas vezes não prestamos atenção. Ali no versículos 28 e 29 diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, diz lá a palavra de Deus. Deus, Ele é eterno porque é imutável. É imutável porque Ele é perfeito. Por ser perfeito, Ele então permanece o mesmo, independente das mudanças do tempo. Assim, o mesmo Deus sempre ouviu as orações do seu povo e os socorreu. Nunca, jamais os abandonou. Nunca, jamais nos abandonará também. Sim, a resposta é: primeiro, que muitos dizem, Deus existe, fato. Mas outra pessoa pode dizer, não é possível saber se Deus existe. E por último, não, Deus não existe. Mas nós cremos que Deus existe, amém? Que Deus é verdadeiro. Olha o que diz o teísmo, aqueles que têm a crença que Deus não existe. Muitas pessoas hoje estão deixando de crer no Senhor. É incrível que até mesmo pessoas que já caminharam o que estamos caminhando, que levaram o nome de cristão, que até em um período da sua vida se tornaram fiéis ao Senhor e hoje estão declarando que Deus não existe. Uau! Pode alguém chegar a um ponto desse? Nós estávamos conversando em nossa sala para novos membros que uma forma de entender que realmente somos salvos é que uma vez que você aceitou a Cristo, você tem entendimento da palavra de Deus. E que por mais que haja dias difíceis, nós não somos aqueles que retrocedemos. Nós somos aqueles que avançam. Amém? Porque nós cremos nesse Deus. Mas muitos perguntam: e essas pessoas que frequentam a igreja, que fazem as suas consagrações, mas chega em um período, abandona, deixa de crer, fala que o Senhor não existe mais? Fica um ponto de interrogação: será que aquela pessoa realmente fez uma decisão para Cristo? Será que era salva? A palavra de Deus diz que entre os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Cristo, um se tornou traidor, não é? Judas, aquele que beijou a luz, deixou de receber essa luz e foi ficando cada vez mais distante, como uma grande estrela que foi se apagando e até chegar ao eclipse total da sua vida, deixando o caminho do Senhor. O teísmo é isso, é a crença na existência de Deus. Agnosticismo defende que não há base suficiente para apoiarmos ou negarmos a crença na existência de Deus. Olha, você já viu Deus? Você já ouviu Deus falando no teu ouvido? Nós cremos que Deus deixou a palavra escrita. Mas na palavra escrita, Deus relatou que Ele falou com homens e mulheres no Antigo Testamento, não é? E também no Novo, através da pessoa de Jesus Cristo, e também através da pessoa do Espírito Santo. Nós cremos que esse Deus é um ser real, que fala com as pessoas.
Hoje nós temos a palavra de Deus completa, e quando você a lê, Ele fala com você, amém? Nós cremos, mas o acnoticista diz que nós não temos base para provar que Deus existe, e hoje à noite nós vamos ver que temos base sim, fora até mesmo da palavra de Deus, que Deus existe. Ateísmo afirma que Deus, o primeiro é teísmo, cremos que Deus existe, e agora é o ateísmo, é que crê que Deus não existe, que afirma que Deus não existe de fato, não é? Eu tenho ensinado pela manhã na EBD Apocalipse, e nós estamos falando que haverá um período na grande tribulação que o governo humano vai cair em terra, e que vamos, depois da grande tribulação, iniciar o milênio, e Cristo vai governar por 1000 anos, ali vai iniciar então o governo teísta, né? O governo democrático, que Deus é o nosso rei, e que Ele está no centro do governo de nossas vidas. Então, o teísmo é aquele que acredita em Deus, ateísmo são aqueles que afirmam que Deus não existe, e tem aumentado muito entre eles. E o cristianismo, sistema teísta, que cremos que Deus realmente existe. Pode passar, Felipe, para o próximo? Cristianismo, sistema teísta, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se estende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inescrutáveis. Romanos 1:20. Por mais que alguém diga, onde está a base da sua crença? Fora a palavra de Deus, podemos olhar para a própria natureza e ver que ela testifica de um Criador, que realmente existe um Deus, não é? Olha lá, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Nós cremos que pela palavra de Deus o mundo foi criado. Nós sabemos ali em Gênesis que ele diz, haja luz, nasceu a luz, haja, a parte escura, ficou a parte escura. Nós cremos que Deus criou o mundo através da palavra dele, do invisível para o visível. O argumento então da existência do universo também, olha, os céus manifestam a glória de Deus, firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Salmo 119, de 1 a 4. Fora cremos que Deus, através da boca dele, pela palavra dele, ter criado o universo e o mundo, também, que eram as coisas invisíveis, passaram a ser visíveis. Hoje nós temos aí o firmamento, não é? Mostrando que existe o dia, a noite. Quem está no controle de tudo? Deus, o nosso poderoso. Se esse Deus tão glorioso, tão poderoso, Ele pode fazer do nada o que Ele quiser, porque Ele é perito nisso. Ele não pode cuidar da sua vida, da minha vida? Ele não pode cuidar daqueles dias terríveis, que muitas vezes a gente chega ao ponto de pensar como aqueles judeus, será que o Senhor está prestando atenção na minha vida, pelo que eu estou passando? Sim, com certeza, e Ele pode fazer além. O que falta em nós, muitas vezes, simplesmente é a fé, crer. A bola, ela para haver movimento, ela tem que ser empurrada. Mesma coisa o mundo, está em movimento, mas nós não vemos. Deus está no controle do mundo. Nós estamos aqui entrando em dia e noite e o planeta está girando no seu eixo. Deus está no controle dos planetas e também do nosso planeta Terra. Um relógio tem uma causa, o relojoeiro.
Um móvel tem uma causa, o carpinteiro. Uma construção tem uma causa, o pedreiro. O universo também tem uma causa, Deus. Quem criou o universo? O Senhor. Ele é o Criador. Argumento agora da organização do universo. Eu estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, direito sobre os pés. E ele saltou e andou, e as multidões levantaram sua voz, dizendo: fizeram-se os deuses semelhantes a homens, e desceram até nós. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e soltaram para o meio da multidão, clamando: nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Deus, Ele está no controle de todo o universo. É incrível que Ele deixa alinhado cada planeta, a distância correta. A distância do nosso planeta para o Sol é perfeito. Nós temos o calor necessário, por mais que tenhamos dias quentes como hoje, mas Deus está no controle, não é? Por mais que haja aqueles dias que queríamos que estivesse frio, mas ainda Deus mantém a distância correta dos planetas. Deus, Ele criou tudo com um propósito. Algumas pessoas dizem: será que existe vida em outros planetas? Existe vida fora da Terra? Sim, existe. Creem nisso? Existe. Os anjos são seres celestiais, criaturas criadas por Deus, e eles estão no terceiro céu. A palavra de Deus fala sobre 3 céus: o céu onde nossos olhos enxergam, o segundo céu onde precisamos de um aparelho para poder enxergar, e o terceiro céu que é a morada de Deus, onde os nossos olhos não alcançam. Lá há vida, sim, e todos aqueles que morrem crendo em Cristo, é para lá que vão. Mas Deus tem tudo no controle e tem um porquê de tudo isso. Então nós sabemos como que Deus cuida, né? A questão da atmosfera, das nuvens, como que Ele faz chover, aprendemos isso no colégio. Deus está no controle de tudo ali. Ele é Deus eterno. Ele é eterno. Deus, Ele já percorreu a nossa vida inteira. Ele sabe como que nós vamos partir desse mundo, como que vai estar a nossa aparência. Ele sabe qual o problema certo, fisicamente, que vai nos levar deste mundo para Ele. Ele é eterno. Diz lá a palavra de Deus, Deus Ele é eterno, versículo 28a, Deus sempre existiu e sempre existirá. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, sempre, Deus então Ele é eterno, como eu falei, porque Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e será para sempre. Eternidade, o seu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Próximo versículo. Ele é Deus soberano, versículo 28c, é inescrutável o seu entendimento. Tudo está sob o perfeito controle de Deus, nada acontece sem sua permissão ou vontade. Não passa despercebido, como os judeus falaram no versículo 27, ou de largo, em algumas outras versões. Ele tem o controle intransferível de todos os fatos, detalhes, incidentes das nossas vidas, mesmo que nem sempre entendamos. Ele é soberano.
Muitas vezes nós fazemos perguntas: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Ou por que eu estou enfrentando essa situação na minha vida? Ele tem um porquê de toda a situação. O porquê. Deus também é um Deus onipotente. Versículos 28d e 29 diz assim: nem se cansa, nem se fadiga. O nosso Deus é um Deus poderoso. Poderoso. Deus jamais fica cansado ou esgotado. Ele não perde o seu poder, nem diminui através dos anos. E por ser todo poderoso, o Senhor multiplica as forças do seu povo, aquele a quem ele clama. Versículo 29 diz sobre isso, não é? Ele então é poderoso. Muitas vezes nós esquecemos de um simples detalhe da questão de Deus estar no controle na nossa vida. Quando nós estamos dormindo, nós nos tornamos presas fáceis, não é? Tem uma passagem no Antigo Testamento que um certo general, inimigo de Israel, foi morto enquanto dormia, por uma mulher, com a estaca da barraca. Quando ele dormia, ela foi lá e colocou sobre a fonte dele e desceu o martelo. Já era uma profecia sobre aquela pessoa, ia acontecer aquilo. Nós somos presas fáceis quando dormimos. Um inseto pode entrar pelo ouvido. Para aqueles que dormem de boca aberta, pode entrar algum inseto pela boca. Coisas podem acontecer quando estamos dormindo, mas Deus, Ele cuida, não é? Ele cuida, até mesmo nesses momentos. E Ele também renova a força daqueles que estão cansados. Ele é Deus também Criador, versículo ainda 28, diz assim: o Senhor, o Criador dos fins da terra. Ele é a fonte da nossa existência e da criação. Ele também é o que mantém tudo existindo. Somos resultados da ação de um Deus insensamente sábio e criativo. Deus pode nos conceder sua força, do mesmo poder infinito pelo qual Ele fez o universo. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e agora em Cristo, como filhos amados. Amém? Ele é o Criador, o autor, da criação, não somente de tudo que há no mundo, mas de nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança. E como eu falei, Deus, Ele é perito de criar do nada o que Ele quiser. Por mais que haja vidas em ruínas, por mais que haja famílias sendo destruídas, casais se separando, ou casais derrotados, ou a vida de um pai que se sente derrotado, fraco, Deus pode restaurar as forças. Deus pode criar das cinzas o que Ele quiser. Ele pode dar vida para uma multidão de esqueletos sobre um vale, como diz em Ezequiel. Porque Ele é autor da vida, da criação. Se esse Deus poderoso pode dar vida a ossos secos, quanto mais a nós. Muitas vezes não buscamos os pés desse Deus todo-poderoso e não descansamos no nosso dia a dia. Irmãos amados, eu fico feliz em ver os irmãos sendo fiéis ao Senhor com essa igreja local. Estamos vivendo sim um período de pandemia, temos que se cuidar sem sombra de dúvidas. Temos que nos proteger, sim, mas quem é que cuida de nós? É em vão o homem confiar na sua própria força, é em vão. Ou também acreditar na força de cavalos, como muitos acreditavam no Antigo Testamento, em suas armas. Ontem, no tempo com os homens, nós estávamos falando sobre Davi. E ali foi destacado que a força de Davi é Deus, que era Deus quem peleja por ele, era Deus que venceu aquela guerra, que venceu aquele gigante. E esse mesmo Deus é o nosso. Ele pode vencer essa pandemia? Sim. Deus tem um propósito para deixar continuando? Sim.
Há, infelizmente, muitas igrejas fechadas desde fevereiro, desde março. Estamos sim obedecendo ainda as leis? Estamos. Mas estamos aqui. E Deus tem cuidado de nós. Amém? Amém. Irmãos, pode ser que um de nós se contamine com esse vírus? Sem sombra de dúvidas. Nenhum crente está imune. Jesus Cristo disse que todos nós iríamos passar por aflições neste mundo. Mas o que ele disse? Tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É Ele que renova nossas forças. É Ele que protege cada um de nós. Por isso estamos aqui. Amém? O sistema do governo humano agindo. Nós não sabemos se realmente é tudo isso ou não. Não sabemos se cremos em Deus ou no que o nosso presidente ou que os governadores dizem. Eu creio em Deus. E eu espero nele. Eu sei que se Deus quiser me levar, hoje Ele vai me levar. Seja por um vírus, seja por um câncer, seja por um atropelamento ou do nada. Mas eu tenho uma convicção que eu estarei com o Senhor. Amém? O crente tem essa viva esperança em dias difíceis. E nada melhor do que Deus renovar as nossas energias, a nossa crença, entendendo que nós temos um lugar maravilhoso no céu, que Jesus disse que iria para preparar lugar para cada um de nós. Amém? Esse é o nosso Deus, é um Deus criador, é um Deus onisciente, é um Deus onipotente. Diz, Deus não é homem para que minta. Números 23, 19, Ele não pode mentir. Se Deus prometeu cuidar de você, Ele vai cuidar. Amém? Se Deus prometeu que também não haveria dias fáceis, é verdade. É verdade. Mas algo que Ele prometeu e eu creio. Ele disse que estará conosco até a consumação do século. Amém? Até o final da nossa vida, ou até quando Ele voltar, Ele estará conosco. Diz assim, se formos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel. Não pode negar a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Não pode. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Ele tenta. Deus, Ele é bom. Há circunstâncias da vida, muitas vezes, irmãos, é o que nós estamos colhendo daquilo que plantamos. É verdade. Todos nós morremos por causa do pecado. Isso ficou declarado lá em Gênesis, que por um só homem entrou, o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecam. Sim, está falando da morte eterna? Sim, mas junto com isso veio a morte física, consequência do pecado, não é? Porém, Deus, Ele não é mau, Ele não tenta ninguém, jamais. A capacidade divina de realizar tudo que Ele decidiu fazer. Deus, Ele é capaz, Ele é Deus, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37, nada. Quando aparece aquele anjo para Maria, diz que Deus é o Deus do impossível. Deus do impossível. Deus pode curar alguém com câncer? Sim. Deus pode curar alguém que está perto da morte, que o médico diga, olha, não tem mais chance? Sim, com certeza. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é Deus onisciente. Significa que Ele tudo sabe e que coisa alguma escapa do seu conhecimento perfeito, que seu conhecimento é insondável. É por isso que Ele pode chamar as estrelas pelo nome, versículo 26, né? É por isso que Ele pode chamar as estrelas pelos seus nomes. Ninguém sabe quantas estrelas tem no céu. Ninguém. Já chegaram a colocar alguns zeros atrás de 75. Em torno de muitos zeros. Mas ninguém consegue contar as estrelas. Mas Deus sim, com certeza. Se Deus sabe
todas as coisas, se Ele sabe o nome de cada estrela, Ele não esqueceu de você, Ele não esquece de nós. Os judeus estavam crendo que Deus estava deixando eles de lado, que não estava lembrando mais deles. Ele também está consciente das nossas lutas, preocupações e tribulações. Com certeza. Confie nesse Deus. Versículos 30 a 31. A força humana é limitada. Deus sempre alertou Israel de não fazer como as nações que confiavam na força de seus carros e cavalos. Próximo, Felipe. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 20, versículo 7. Amém? Não confie na sua própria força. Muitas vezes esquecemos que temos esse Deus poderoso e queremos realizar as coisas conforme aquilo que achamos que é melhor. Nunca tome uma decisão antes de consultar o nosso Deus. Ele é a fonte da nossa força, Ele é onisciente, sabe tudo sobre o que passa na nossa consciência. Mas muitos confiam em si mesmo. Renove então as suas forças. Olha lá, a força humana é limitada. O vigor físico é decrescente e decadente, diminui com o tempo. Embora sejamos cheios de vigor, não temos controle contra a passagem do tempo ou dos imprevistos do futuro. Portanto, colocar toda a sua confiança em suas forças é insensatez. Deus sempre alertou Israel de não fazer como as nações que confiavam na força dos seus carros e cavalos. A força divina é a única força que é ilimitada, que não tem fim, Ao invés de vivermos quedados ao chão, o Senhor pode nos fazer subir como águias, símbolo de força. Salmo 103, 5 diz, sobre isso. Renovam constantemente as penas, realizavam voos altíssimos e ágeis. Para quem já sabe como que é a vida de uma águia, elas quando começam a envelhecer, os seus bicos vão ficando curvados de tal forma que elas precisam subir no mais alto penhasco, voar muito alto, e lá naquele penhasco elas começam a bater com o seu bico até quebrar tudo. E aí então começa a nascer um novo bico, e elas arrancam suas penas, nascem outras penas, para elas começarem então a voar novamente. A voar. Nele, nossas forças limitadas podem ser multiplicadas. No versículo 29 diz sobre isso. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Nenhum vigor. Ele é a condição. E a condição é esperar no Senhor, confiando então no que Ele diz em sua palavra. Deus é a eterna fonte da restauração de nossas forças. Conhecer Deus e depositar nossa confiança nele é a resposta para não vivermos vidas deprimidas e sem vigor, vidas apagadas, triste. Eu falo várias vezes que o cristão ele tem que demonstrar no seu rosto a alegria de ser filho de Deus, por mais que as circunstâncias sejam difíceis. Sempre pego alguns exemplos que eu vi de pessoas sofrendo. Juscelino, um grande servo do Senhor em Ribeirão Preto, ele adquiriu um câncer cruel no intestino, e ele passou por 9 anos sofrendo. Eu pude ter o prazer de conhecer esse amado irmão e visitá-lo muitas vezes nos hospitais, muitas vezes. O Juscelino era aquele cristão que, mesmo passando por várias quimioterapias, quase partindo para a glória, algumas vezes na sua casa e correndo para o hospital, até mesmo no hospital, entrando, tendo parada respiratória, quando ele voltava, brotava um sorriso em seu rosto. Ele evangelizava os enfermeiros, as enfermeiras. Eu lembro que nós estávamos em conferência,
E de costume nós fazíamos panfletos para distribuir na cidade. Ele pediu e deixava debaixo do travesseiro dele no hospital. Sempre quando chegava alguém no quarto, ele entregava aquele folheto e falava para entrar no site, para acompanhar as mensagens. Sempre foi. Teve um dia que Deus disse: vou dar o descanso eterno para você, meu filho. E aí ele teve uma hemorragia, veio outra, entrou em coma, e naquele mesmo dia, ele partiu com o Senhor. Mas quem renovou as forças deles, até mesmo naquela cama, foi Deus. Foi Deus. Mas o rosto dele era alegre, era feliz, mesmo passando por aquela situação. Muitas vezes ele foi colocado no púlpito para dar testemunho, e as pessoas choravam de ver ele passando por aquela situação, mas sorrindo, alegre. A sogra do meu irmão adquiriu também um câncer cruel, e ela teve que fazer vários cortes no pescoço e no peito para colocar drenagem, para retirar, aquele pus que acumulava. E ela chegou a um ponto de perder a voz, mas antes disso ela cantava hinos de louvor no quarto. Mas quando parou a voz dela, ela ficava lendo a Bíblia, e quando ela partiu, todos falavam, ela parecia um anjo, de tão calma quando ela partiu. É Deus quem nos dá a força, amém? É Ele que reforça, esse Deus que criou os céus, a terra, o universo, que está no controle de todos os planetas, de tudo, e está no controle também da nossa vida, amém? É Ele que está no controle dessa pandemia, é Ele que está no controle de outras que virão, mas nós estamos aqui, porque Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, amém?